Fala aí, meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma análise pesada, pesada. Para quem viu aí, peguei uma pancada de venda, peguei umas vendas muito boas, e aí o gráfico tá na manipulação do cacete. Uma coisa vocês têm que entender, cara, quando vocês começam a entender que o mercado ele é manipulado e se você conseguir enxergar essas manipulações, você você deixa de ser uma peça do jogo e começa a jogar o jogo. E uma forma de que eu venho falando é, por exemplo, eu falei que poderia chegar nessa região do 17.400 aqui nessa média, né? Nessa linha vermelha, poderia chegar nessa liquidez e aqui é uma região, liquidez é uma região que o mercado ele liquida geral, velho, que está vendido aqui. Muitos stops estão nessas regiões assim, ó, de topos assim. Muitos stops. Inclusive quando o gráfico deixa uns pavios desse aqui, é um sinal de venda imediatamente? É, mas normalmente ele volta aqui e tentar meio que corrigir aquele preço lá. Pode ser que ele rompa, deixa pavio de novo, tem a média de 200, tem a linha de tendência, tem uma bagaceira aqui para cima que é muito difícil. Mas qual que é a questão? A gente olhando o cenário como um todo, né? Vou falar de um modo geral, porque eu leio notícias da Europa, dos Estados Unidos, porque que acaba influenciando diariamente o gráfico do HK50, né? Acaba influenciando diariamente. Então a gente olha notícias, você olha assim, você lê, empregos sobre desemprego. Aparece lá que os americanos estão desempregados, aumentou o desemprego. Aí daqui a pouco aparece uma notícia, mas tem pedidos de seguros de desemprego diminuíram. Aí você vai, beleza, só que o índice de desemprego ainda aumentou, é alto e está mais alto mês a mês. E aí você olha assim, né, o comércio, ele reduzindo, vamos falar sobre taxa de juros. O comércio, ele reduzindo, manufatura caindo, você vê o setor industrial caindo, um mês cai, outro mês recupera, às vezes assim, uma semana cai, uma semana recupera, e a gente precisa de dados concretos, né, para tomar uma decisão de longo prazo. Enquanto esses dados concretos eles não chegam, o mercado ele vai passando por essas manipulações, está subindo por quê? A troco do quê? Porque você lê todo o cenário econômico, ele não está para alta, ele não está para isso, né? Você lendo tudo que vocês devem estar lendo aí que eu ensinei, se não estiver lendo, nada do que eu estou falando aqui faz sentido para vocês. Vocês não aprenderam a ler todos os sites que eu entreguei no começo da mentoria, nada disso aqui faz sentido para vocês do que eu estou falando e nada vai fazer sentido nunca. Então, se vocês não buscam histórico e ler todos os dias para começar a entender o cenário, não adianta nada, tá? Pensar em operar a longo prazo, tem que ficar na estratégia de day trade lá. Se não gosta de ler, se não gosta de ir nos sites, tem que ficar na estratégia de day trade. Então, vamos lá. Vamos supor que todo mundo que esteja assistindo isso aqui começou a fazer leitura, tá lá fazendo sua parte, né? Se realmente quer se profissionalizar ou só gastou dinheiro à toa com a mentoria, e aí é o day trade que não funciona, é o curso que não funciona, é vendedor de curso que não dá certo, não é a peça lá atrás tá, que é para assistir não assiste, é para ler site não lê, então puxãozinho de orelha aqui também, né? Antes de falar mal, olha para dentro de si e pergunta se você fez o possível, você deu de tudo de si ali para fazer esse trem dar certo. Então, assim, a gente vê ali,
E conhecimento como esse que eu dou aqui, velho, vai se lascar, velho. Vai se lascar se falar mal, porque poucos estão dando a cara que tem esse conhecimento aqui, velho. Eu acho que ninguém, para ser bem sincero, não tem ninguém falando sobre o que eu falo. Não tem ninguém falando sobre o que eu falo, tá? Em questões de longo prazo. Uma estratégia de day trade é a coisa mais simples do mundo, né? Ensinar um bom plano, beleza, né? Agora falar sobre isso aqui, velho, entendeu? É muito difícil. O cara não tá aqui, entendeu? Então, o que eu entrego para vocês aqui, velho, é o tudo ou nada. Ou vocês fazem a parte de vocês e dá certo, ou você faz corpo mole e dá errado. Resumindo a história. Então, assim, a gente olha pelo cenário, todo o cenário econômico, você vê ali, se você pegar um prazo de um ano, você pega aquele prazo de um ano para cá, 12 meses, você vê essas notícias, um mês cai muito, aí outro, por exemplo, um mês cai 5%, no outro sobe 3%. Aí o outro mês cai 4%, aí sobe 2,5%. Então, assim, a decadência, se a gente pegar do Covid de 2020 para cá, que são 3 anos e meio, você pegar o prejuízo que... Eu vou falar de um modo geral. Eu posso falar só da China, mas vou falar de um modo geral que influencia. Se você pegar o histórico dos Estados Unidos, econômico dos Estados Unidos, à beira de recessão, e pouco se fala sobre isso. Você pega o histórico da Europa, que é um pouco mais controlado, porque o europeu acaba sempre reduzindo taxa de juros, porque o europeu ele é assim. Ele não é igual ao brasileiro, igual ao americano, que está tudo caro, está tudo lascado, juro alto, e o americano e o brasileiro continuam comprando, velho, se emburacando em dívida, né? E já na China é um pouco diferente, no Japão é diferente, e na Europa é diferente, principalmente na Europa. O povo simplesmente, irmão, para de comprar e eles vivem da simplicidade do jeito que dá, ninguém fica comprando merda nenhuma não, velho. Então, por isso que na Europa as taxas de juros ainda acabam caindo, né? E uma pena que ali é muito vinculada aos Estados Unidos, então influencia demais e acaba, às vezes, meio que perdendo valor por culpa do dólar, né? É interessante isso. Mas o que pega na economia? Já tem aula sobre isso minha antiga, eu vou reforçar aqui. Quando a taxa de emprego está alta, o povo está comprando, o povo está gastando, o povo está pegando empréstimo, o povo está financiando, comprando casa, comprando carro, o Banco Central de qualquer país do mundo, ele pega esse momento e aumenta as taxas de juros, porque é nesse momento que ele vai lá e cobre outros furos que eles fizeram merda, que o governo fez merda, que o presidente tomou decisão errada e fizeram merda, entendeu? E aí todo mundo aprovou e aquela merda foi aprovada por todo mundo, entende? Um exemplo na época do Covid ali, que o rombo deve estar até hoje, né? E ninguém se fala sobre isso. Ah, o Trump errou, que era o Trump presidente nos Estados Unidos. Ah, o Xi Jinping errou. Ah, o Bolsonaro errou. Então você pega ali, ninguém fala sobre isso, sobre essa questão, né? É muito camuflado isso. Mas, por exemplo, aquele seguro lá das pessoas que estavam desempregadas, muito comércio fechou, muitas empresas pequenas e de médio porte fecharam, inclusive algumas de grande porte, né? Foram poucos que sobreviveram da fase de 2020 para cá, né? Quando estourou o Covid ali, a pandemia, lockdown, que ferrou de vez com as empresas. E aí, só que no meio de um caos todo como esse, um país consumidor como Estados Unidos e Brasil, exemplos, né? Se o povo continua consumindo, o Banco Central ele pega e aumenta as taxas de juros para quê? Para que o país ele tenha mais retorno sobre o suor do ser humano, das pessoas, né? Para cobrir
as decisões de furo, que foram a maioria das vezes decisões para políticas, para mostrar que pode, mas não podia, falando que tinha caixa, mas não tinha, entende? E aí vai ter que ficar cobrindo aqueles furos ali, aumentando taxa de juros. Por quê? Tem que fazer caixa cobrir furo, fazer caixa cobrir furo. É uma forma do Banco Central resolver o problema de impressão de notas. Resumindo a história. O país tomou a decisão de pagar lá, não sei, $600 para desempregados lá, para o povo desempregado. E falando, bati no peito que podia. Falei muitas vezes isso. Aí, e batia no peito ainda assim o Trump, que podia pagar até $1.200. E no final das contas, não podia ter pago nem os 600. Por quê? O que gerou aquilo? Aumento. A primeira oportunidade, isso gera aumento de taxa de juros. Um gasto do governo que não poderia ser feito naquele momento, foi feito. E quando o governo ele toma uma decisão de gastar o que não tem, isso que significa? Impressão de dólar, de nota, que lá na frente os juros terão que ser aumentados para que esse furo, essa impressão seja suprida, seja coberta, entende? Então, você entender a economia do mercado como um todo é literalmente isso, tá? É entender como as coisas funcionam, como as manipulações funcionam para você tomar a decisão no gráfico, na hora que você senta para comprar ou vender. Não é verdade? Então, quando aí eu olho para o gráfico hoje, eu vejo ele assim, o que você tem que buscar? Você sabe que se na política, no governo, no Banco Central, tudo é jogada, tudo é manipulação, para quê? Para manter o equilíbrio das cagadas, o equilíbrio das coisas. Porque se existisse dinheiro em caixa, nos bancos e Banco Central, se existisse dinheiro em caixa, não precisava o quê? Aumento de taxa de juros, é ou não é? Se houvesse um fundo lá, realmente não precisava de aumentar a taxa de juros, é ou não é verdade? É até, cara, foda falar isso. Então, para isso que existe o aumento de taxa de juros, e para isso, e entendendo isso, a gente sabe que tudo existe uma certa manipulação. E se você quer entrar nesse jogo, você tem que entender como as coisas funcionam. E quando eu falo, cara, eu não vou comprar porque o gráfico não tem possibilidade de subir, eu não compro. Cara, trader profissional há mais de 20 anos fala: quer ter sucesso no mercado, opere a favor da tendência. Quer ter sucesso no mercado, opere a favor da tendência. Né? Quer se ferrar, opere a favor, contra a tendência. Quer se ferrar, opera contra a tendência macro. Quer ter bons resultados, opere a favor da tendência macro, que sempre ela vai te pagar em times maiores. 1 hora, 4 horas, diário, semanal, mensal. Sempre observe esses gráficos. Então, uma forma, acho que até aqui eu já mostrei bastante, né? O que eu visualizo, não só aqui na mentoria, mas nas lives da TICME que eu vou colocando. O que eu coloco aqui na mentoria disponível para vocês? Então, o que eu visualizo no gráfico? Não é difícil, né? Eu vou para um time maior no mensal. O que eu estou enxergando ali? Né? Ainda continuo enxergando um padrão de queda. Para quebrar esse padrão de queda é aqui, ó, 18,0, acima do, no fim das contas, deixa eu ver se é aqui mesmo, 18,065, ele vai ter que romper o 18,421 ali para mim, tipo assim, acreditar. Mas como vai subir? Qual é o cenário? Quais são as notícias boas? Qual é a evolução aí? Pô, recuperou tudo a bagaça da perda aí do pós-Covid, durante Covid, pós-Covid, nós estamos no pós ainda, né? Tem muita empresa que se ferrou, tem muita empresa que está aberta, morta-viva, na verdade, né? Então, assim, galera,
Eu olho para o gráfico mensal, ele ainda me demonstra padrão de queda. Ele deu esse fundo aqui e eu ainda acredito que ele vai romper esse fundo aqui se as coisas não reagirem a tempo, certo? Eu ainda acredito que ele vai romper esse fundo se as coisas não reagirem a tempo suficiente. Ok, aí eu caio para o semanal. Qual que é o padrão que o semanal me entrega aqui? Ele tentou romper a máxima da semana passada. Será que fecha em cima, mais alto do que a semana passada? Será que fecha? Olha o meu pensamento de compra aqui, ó. É no rompimento do 18.421. Aqui eu começo a acreditar. Pô, se foda, velho. Agora eu vou começar a comprar. Foda-se, se tem cenário ou não tem, eu vou começar a comprar, porque o gráfico está me entregando isso. Só que o que é interessante, dificilmente o gráfico não combina com o cenário. O gráfico de longo prazo, times maiores, é muito raro os times maiores não combinarem com todo o contexto, com todo o cenário do gráfico, certo? Muito raro isso. Então, eu ainda, né, continuo pensando na venda. A gente tem aqui em cima para romper médias de 21, de 9, 50, né, no semanal, e a 200 está lá em cima, né? Está bem acima a 200. Então vamos aguardar, entende? Aí eu caio para um gráfico diário, por exemplo. Gráfico diário. Ele teria que diário para levar essa 50. Deixa eu ver se ele rompeu a 21 ali. Está rompida a 21 no diário. Fechou puxado para cima. Lembra que eu filmei? Ele estava aqui. Esse candle estava aqui. Olha onde está. E só que tem a 50 e a diário para levar aqui. A 200 para levar. 50 e 200 no diário. Então, falando de cenário, combina mensal, semanal, diário, combina com cenário. Padrão de queda ainda, não quebrou. A gente joga por 4 horas, né? Existe a possibilidade no 4 horas dele vir fazer essa liquidez aqui, ó. Essa liquidação de vendas aqui, ó. É só você entender o mercado. Essa liquidação de vendas são os topos. Eu já postei uma aula sobre isso, né? E são os topos. Tudo isso aqui é liquidação quando o mercado começa a subir, tá? E aí, no 4 horas, que é o gráfico onde eu dou o play, eu espero o que agora? Tudo que eu queria era que se fosse logo, a gente fica na ansiedade que seja logo, mas tudo que eu queria era que o candle ele encerrasse rompida baixa aqui nessa região, aí eu ia vender sem dó de novo. Eu saí no fio do mosquito na venda aqui, não sei se vocês viram no gráfico que eu postei nos stories. Eu saí mas no rabo do mosquito aqui, ó, nessa região aqui. Deu essa esticada, eu vi que ia recuar, percebi que ia recuar, li as notícias e falei, vai ter manipulação nessa merda, eu vou cair fora dessas vendas. Começou a recuar, falei, vai recuar tudo, velho, vai recuar. Eu percebo na movimentação, com o tempo, você pega pelo movimento do candle, sabe? Você pega ali meio que você já percebo, o cara vai recuar tudo essa merda, deixa eu cair fora enquanto eu tô estourado de lucro aqui. Então saí bastante lucrativo aqui. Cara, paga muito. O que eu iria fazer em umas 3 semanas de lucro, eu fiz em 24 horas. 24? Menos 24 horas, 24 horas, entendeu? Exatas assim de giro, né? Em 2 sessões. Então, paga muito você ter esse tipo de visão, entendeu? Agora, o que eu vou esperar, cara? Ele tocar aqui, na hora que ele toca aqui, que ele confirmar a fraqueza e a queda, ou ele romper, pode ser que ele rompa essa região, esse pavio aqui, vai lá, rompe, supera esse preço, vai lá e destrói para baixo. Então eu vou aguardar isso, porque que cenário que tem para subir? Não tem nenhum. Posso me enganar?
A desgraça pode manipular tudo e foda-se? Pode. Pode manipular a porra toda aí e foda-se, só que eu vou estar fora. Simplesmente já ganhei muito dinheiro vendendo, já ganhei dinheiro pra cacete vendendo, e enquanto o gráfico não me dá padrão que eu quero, que eu desejo, eu não tô nem aí pra ele, velho. Eu não tô nem aí pra ele. Aonde todo mundo erra, muda de opinião facilmente. Vou comprar, essa porra vai subir. O Hermes está falando que o trem vai cair e o trem não para de subir, vou comprar. Embucha, entende? Muda de opinião facilmente. Então, precisa-se de um plano. Day trade para dar certo, você precisa de um plano. E qual que é o plano? A análise gráfica bem feita. Meu plano de compra, eu começo a pensar a compra aqui, ó, tá escrito. Aqui eu começo a pensar na compra. Enquanto ele tá aqui, eu não tô nem aí, velho, para comprar. Não tô nem aí, só vou pegar a venda, porque as vendas vão pagar mais. Passou 2 dias subindo, 48 horas subindo e em uma sessão ele devolveu 50% da alta. Entende? Passa 2 dias para subir para em uma sessão devolver alta. Então, quando o trem cai, que é a favor de real, cenário real, o trem é muito louco, velho. Entendeu? Quando ele segue o caminho do cenário. Então, assim, pessoal, a parada é essa, entende? A visão é essa. Eu tracei um plano. Eu tô nem aí para essa alta do HK50. Eu vou começar a me importar com ela quando ela se chegar aqui. Mas você vai deixar de lucrar aqui? Não, no day trade, ou eu estaria fazendo manual, ou a IA, que agora eu tenho a IA que executa meu operacional diário, ela vai fazer. Se eu tivesse aqui fazendo day trade, antes eu fazia as duas coisas, antes da inteligência artificial. Eu fazia o day trade e ainda posicionava em outras contas posições mais longas, né? Eu fazia as duas coisas. Agora consigo por causa da IA, eu foco mais aqui, né? Foco mais aqui agora, no longo prazo. Então, assim, pessoal, eu acho que essa aula aqui foi de extrema interesse de todo mundo, de grande valia o conteúdo. E mais ou menos é essa visão que vocês têm que ter para conseguir entender as coisas, né? Aqui eu posso tirar. Então, mais ou menos essa visão. Agora aqui, ó, eu vou só ajustar, porque está fora. Às vezes a gente abre e fecha o gráfico, alguma coisa ou outra começa a desconfigurar, né? Começa a querer desconfigurar. Então deixa eu melhorar isso daqui. Então é essa visão. Você quer profissionalizar essa visão? Essa visão eu utilizava para fazer day trade, né? Eu utilizo para fazer day trade, ensinei isso para vocês já, ter visão de longo prazo para entender e para fazer o day trade. Então é mais ou menos isso, né? Deixa eu ver como é que ficou aqui. O diário, quando a gente cai, não está batendo com 4 horas. Então, deixa eu ver aqui. Ainda não. Deixa eu ver. Mais um detalhezinho. Cara, uma mínima diferença que você deixa, isso é price action, né? Que a gente chama. Tem que ser muito perfeito. Acho que agora foi. Agora tá bom. Né? Tirar esse aqui que tá me atrapalhando. Agora foi. Então, assim, pessoal, tem que ser muito perfeito essa. Olha como ele está caminhando. Aqui, na verdade,
Vou diminuir aqui, formou meio que um triângulo, velho. O que é normal nisso daqui? Normal às vezes é realmente, olha que loucura, mano. Olha como as coisas batem, né? O que é normal nesse tipo de análise? O que é normal nesse tipo de análise? Puta que pariu. O gráfico sair daqui, ó. Pum. Aí o gráfico sai dali e pum. Pum. É isso aqui que é normal acontecer, ó. É essa análise da parada, velho. Ele tentar romper essa região que eu falo para vocês aqui. Ele tentar romper essa região que eu falo para vocês, desse pavio aqui, superar. Deixa eu só colocar para carregar aqui. Superar essa região de preço, tentar superar, na verdade vir aqui superar ela, talvez um pouquinho para cima, ou talvez não consegue, só bate e volta, tá ótimo. Você bota o stop fora da caixa, quase nada de risco, e aí vende, irmão. Pode ser que o gráfico tente fazer isso, tá? Ou ele dá uma queda antes de novo, vai lá, engana de novo, tá? Manipula de novo, vai lá, liquida geral que está vendido a longo prazo e com stop ali nessa região, com stop curto ali, né? E por isso você tem que ter margem, não adianta vender, apelar em lotes, senão você já tá fudido, velho. Tá fudido. Não adianta apelar. Apela quando o trem confirmar aquilo que você planejou, velho. Aí eu apelo. Falar bem a verdade, eu alavanco mesmo, explodo mesmo, porque se romper para cima ali, vai estar tudo errado que eu aprendi na minha vida. Então é ali que eu coloco todas as minhas fichas. Entende? Então, vocês têm que entender, cara, acostumar a ver pouco lucro. E lucro é lucro, cara, não interessa. E proporcional ao capital de vocês, o cara opera com 300 dólares, 5 dólares, 3 dólares, 6 dólares, 10, 12 dólares, é lucro pra cacete em cima disso. Vocês têm que aprender a entender isso. Quer mais dinheiro, quer mais lucro? Tem que ter mais dinheiro, velho. Senão você vai quebrar tua conta. Se você ficar apelando, você quebra, simplesmente quebra, entendeu? Eu curto apelar, mas procuro ter cautela para entrar no momento mais correto, entendeu? Então, por isso de toda essa visão aí. Então, para mim, o movimento de HK50 é isso aqui, velho. Vou operar nessa conta aqui, tá? Ela estava sem saldo porque eu não queria operar nela, mexer, mas vou operar nela para mostrar ao vivo. Eu coloquei saldo, transferi saldo nela para ela. Então, acredito que é isso, pessoal. Se a gente coloca no diário, eu continuo focado. Enquanto a economia da China não se recuperar, eu continuo focado nessa visão aqui, ó. Continuo muito focado nessa visão, tá? Espero que tenha sido útil. Com certeza é útil. Se você fizer a sua parte, com certeza esse conhecimento vai ser útil. Se não fizer, não vai valer de nada. Então, pessoal, obrigado pela presença de todos, por assistir e façam bom proveito desse conteúdo, hein? Um grande abraço e até a próxima videoaula.